Olá, como havíamos dito anteriormente, é a inauguração, o primeiro podcast da Renaseg Assessoria de Seguros de Ribeirão Preto, 25 anos de mercado. Estamos aqui com Alberto Novaes, nosso diretor-geral, e Marcos Vinícius, diretor comercial da BP Seguradora, uma seguradora muito interessante, cujo um dos principais acionistas é esse grande artista brasileiro, Gustavo Lima. E se o Gustavo Lima está investindo nessa seguradora, é porque essa seguradora tem o objetivo de ser muito popular no Brasil. Marcos Vinícius e Alberto, muito obrigado pela presença. Temos a honra de fazer esse primeiro podcast com você e fique à vontade aqui. Marcos Vinícius Lopes Martins. Quem é Marcos Vinícius Lopes Martins? Como é que esse carioca, lá do Rio de Janeiro, nascido em 9/4/1960, chegou para o mercado de seguros? E o que ele fez antes de chegar nesse mercado de seguros, ser essa pessoa muito motivada, um vendedor nato e uma pessoa muito experiente que agora está no comando da BP Seguradora? Seja bem-vindo, fique à vontade. É um prazer enorme estar com você aqui, Claudinei e Alberto. É um prazer enorme estar também com quem está vendo a gente aí e vai olhar aí depois nas tomadas. Bom, quem é Marcos Vinícius? Eu acho que uma coisa que me identifica já com eu devo ser gente boa é que eu sou amigo do Alberto e do Claudinei da Renaseg, de muito tempo. Então, isso me faz ser uma pessoa que milita no mercado segurador há algum tempo, conforme vocês falaram aí, e conforme vocês estão. A minha formação eu fiz engenharia, eu sou carioca, fiz engenharia e depois já fiz logo estágio numa empresa onde eu fui efetivado, uma empresa da Marinha, onde fiquei por um tempo, e depois fiz concurso para a Petrobras e passei. Então eu fui engenheiro da Petrobras, eu trabalhei em plataforma de petróleo. Tá? E depois da Petrobras, algum tempo eu vi que meu negócio não era aquele, saí, fui trabalhar em engenharia ainda, e depois de um certo tempo eu comecei a ver que, e detalhe, né, como eu fiz uma faculdade boa, eu sempre era colocado na área de projeto, na área de fazer conta, na área de planejar as coisas e tudo, mas projeto, matemática pesada. Só para a gente se situar, que ano que foi que você trabalhou na Marinha e depois da Petrobras, consequentemente foi no governo militar, né? Eram empresas públicas, né? Se não me falha a memória, o Alberto me corrija se eu estiver errado. Que ano que foi na Petrobras? Eu me formei em 1982, então nessa empresa da Marinha, eu trabalhei em 1982, fui efetivado depois, fiquei mais um tempo. Passei para a Petrobras, fiquei em 83, 84. Depois saí de lá e fui fazer uma parte de engenharia também em outra empresa. Nós estamos já falando de 85, 86. E aí eu descobri que eu gostava muito mais do planejamento de quando você fez um protótipo. Aí você tem que testar o protótipo. Aí você tem que planejar onde que você vai, quem vai, a equipe, a logística e tudo. Eu comecei a ver que eu gostava muito mais da área administrativa do que da engenharia propriamente dita. Tá? E era engraçado que quanto mais eu queria sair, mais eu era chamado para dentro. Porque, não, você tem experiência em projeto, então vem trabalhar num projeto. Você tem experiência. E não era isso que eu queria. E aí foi quando eu tomei uma decisão radical. Eu falei, vou abandonar a engenharia. Resolvi fazer mestrado em administração, fiz mestrado na UFRJ em administração, parei 2 anos de trabalhar, peguei todas as minhas economias para bancar esse mestrado, e nesse mestrado eu fiz a minha tese de mestrado em solvência de seguradoras. Solvência, para quem não está no mercado de seguros, é o seguinte, é a saúde financeira da seguradora. Quando uma seguradora quebra, e antigamente elas quebravam bastante, dizia o seguinte, a seguradora ficou insolvente, não conseguiu pagar as indenizações. E devido a essa tese, minha vida mudou totalmente, eu fui para o mercado segurador. Aí nós já estamos mais ou menos por volta de 1990, mais ou menos a coisa assim. Ou seja, 35 anos atrás. Você foi corajoso, que deixar uma empresa como a Petrobras, uma empresa pública com uma certa estabilidade, e vir para um mercado privado, olha, já é muito corajoso. Mas é aquela coisa do correr atrás do sonho. Correr atrás do sonho. Às vezes você pode, eu vejo muito isso, fulano tem muita facilidade para matemática, então tem que ser engenheiro. Bom, se ele tem facilidade para matemática, ele pode ser engenheiro. Mas é isso que ele gosta de fazer?
Então eu acho que a coisa que junta é quando você tem facilidade para alguma coisa e você gosta dessa alguma coisa. Então eu trabalhava naquilo que eu tinha facilidade, não aquilo que eu gostava. E eu li uma vez de uma pessoa que eu não lembro qual é o nome, que falava o seguinte: descubra o que você gosta de fazer e procure trabalhar com isso. E você vai descobrir que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta. Vai estar o trabalho deixou, né? de ser trabalho. E o resto da história você já conhece. Aí foram várias seguradoras. Ao longo desse tempo, e o mercado segurador não é tão grande assim. As pessoas se conhecem. E é muito importante, por onde você passar, você deixar um legado. Você conversar com as pessoas olhando nos olhos. Não necessariamente você vai concordar com tudo que falam. Não necessariamente as pessoas vão concordar com aquilo que você fala. Mas se você tiver argumentos e disser, isso eu não posso fazer por causa disso, disso e disso, você não perde o amigo. Você não perde o respeito da pessoa, você não perde a convivência e você constrói isso, relacionamento. Que é o que eu, graças a Deus, consegui construir com pessoas maravilhosas como vocês dois que estão aqui. Obrigado. Eu acho também que quando você não só fala, mas vive verdade, é exatamente isso que você consegue, que você realiza. Né? Porque não é uma coisa forçada, não é um relacionamento de fachada como a gente vê muito por aí. É autêntico, é verdadeiro. Então, as mentiras não sustentam por muito tempo, né? Exatamente. As mentiras aparecem, elas vão. Mentira é que nem isopor, ela vai para a superfície. É questão de tempo. É verdade. Hoje o Marcos Vinícius fez uma palestra para o nosso pessoal na Renaseg e muitas pessoas me disseram: esse cara é um vendedor nato. Ele transmite motivação, uma certa energia. E é verdade. Ele, desde que eu conheço ele particularmente, ele sempre transmite aquela vontade. Não, vamos fazer. É para fazer, vamos fazer. Não tem o porquê. É a motivação. E eu acho que para você que está assistindo, você jovem, é muito importante você ter essa motivação. Né? Ter o seu sonho, buscar o seu sonho. Você vai ouvir muito não na vida, mas você tem que buscar aquilo que você acredita, aquilo que você quer fazer, mas faça bem feito, não é, Marcos? Eu não tenho a menor dúvida disso. E tem uma palavra que eu acho muito bonita e que está meio na moda, vários escritores usam aí, colunistas e tudo isso, que se chama propósito. É importante você fazer coisas que tenham um propósito. E o propósito, com todo respeito, não pode ser ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é consequência. Sim. Qualquer que seja a coisa que você faça, mas com propósito, com vontade, com determinação, gostando de fazer, sabendo que você não está prejudicando ninguém, você está ajudando os outros. E se tiver uma causa social envolvida nisso, gente, é fadado a ter sucesso. E é fadado a você ser feliz e transformar outras pessoas em serem mais felizes do que elas são. Nós, eu falo nós, porque somos nós mesmos, nós trabalhamos num ramo de negócio que é o seguro. Gente, o lado social do seguro é uma coisa impressionante. A gente garante, tá, que um patrimônio que a pessoa custou a conseguir, como um carro, com uma casa e tudo, aconteceu uma fatalidade, a seguradora vai lá e repõe. E nos casos de seguro de vida, que não tem como repor uma vida, mas pelo menos você dá tranquilidade a quem ficou. É verdade. A quem ficou. Eu vejo vários casos, tá? É muito comum hoje em dia, né? A garotada e todo mundo fala assim, não quero carteira assinada, não quero nada disso, eu quero fazer uma coisa, empreendedor e tudo isso. E quando fala empreendedor, todas as pessoas pensam só numa classe mais humilde. Não, eu vou até mais longe. Eu vou botar advogados bem-sucedidos, médicos bem-sucedidos, engenheiros bem-sucedidos, em que o cara, ele está no seguinte ponto da vida. Ele casou, ele tem 2 filhos ou 2 filhas, alguma coisa desse tipo. Ele está comprando um barco financiado, ele está com a casa financiada, os filhos estudam num bom colégio, o carro dele está devendo 40 prestações, e esse cara está alavancando. Se acontece uma fatalidade, um desastre de avião, essa família, ela vai do céu para o inferno. Só vão ficar dívidas. Esse cara muitas vezes não tem uma poupança, esse cara não tem um seguro de vida, esse cara não tem isso. E aí se ele conversa com um bom corretor, que é um consultor, um bom corretor é um consultor, e fala a seguinte coisa: meu amigo, o que você mais ama nessa vida? Não é seu barco, não é sua casa, não é seu carro, é sua família. Sua família. Se isso acontece, cara, seus filhos que estão naquele colégio, cara, não vão poder continuar. Da maneira como está, só vão ficar as dívidas. Sua família pode passar fome.
E esse lado do propósito, do garantir a reposição de um bem, ou quando não consegue garantir, pelo menos garantir uma tranquilidade para quem fica. Gente, isso é muito bacana. Isso tem um lado. Se você olhar o propósito do seguro, é para a gente acordar e trabalhar com prazer. E trabalhar no sentido de coisa, eu estou construindo uma coisa forte. Nesse projeto que eu estou agora da BP, seguradora, que a gente vai conversar um pouco, nós estamos construindo uma seguradora do zero. E estamos construindo uma seguradora do zero, temos uma experiência, como eu vou falar daqui a pouco, ou seja, uma seguradora fiscalizada pela SUSEP, com patrimônio líquido, totalmente solvente, que é aquele termo que eu usei no início, mas nós estamos dando um passo de cada vez. E no momento em que eu venho aqui a Ribeirão, converso com uma Renaseg, que vai começar a apresentar a BP Seguradora também aos corretores que ela presta serviço, eu me sinto altamente lisonjeado, orgulhoso, e é uma honra, sabe, poder ser representado por vocês. Por quê? Porque eu sei que Alberto e Claudinei e o outro sócio também, o Aldo, que não estão aqui, não vão oferecer para os seus corretores oferecer aos clientes alguma coisa que não seja segura. Então vocês estão me ajudando a endossar um projeto. E esse tipo de coisa que eu gosto de passar. E essa questão da motivação é tentar viabilizar as coisas. Eu estava até comentando num almoço que eu tive recentemente, tem um verso de uma música do Lulu Santos que fala o seguinte: eu vejo um novo começo de era de gente pura, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Eu procuro me cercar de pessoas que querem dizer mais sim do que não. O não a gente às vezes tem que dizer, mas a gente quer construir. Se o Alberto me procurar para uma coisa, mas o que, que você acha assim? Normalmente a minha resposta é sim. Pode ser que seja não. Mas a resposta que está aqui no meu interior, se o Claudinei me procurar, é sim. Porque eu sei que o Claudinei não vai me procurar com uma coisa que não seja boa. E o mundo precisa de pessoas com habilidade para dizer mais sim do que não. É verdade, isso é verdade. Vamos falar um pouquinho, antes da gente chegar na BP, os seus gostos pessoais. Pelo jeito você gosta do Lulu Santos. Música, o que você ouve? Eu lembro até quando vou falar outra empresa, né? Depois a gente pede até um cachê para nós lá, para a Sul América, quando a Sul América tinha a rádio, né? Que foi um projeto muito legal, a rádio da Sul América. E muito presente o rádio na vida das pessoas, no trânsito. O que você, lá no Rio de Janeiro, o que você gostava de ouvir, assim, da música popular brasileira, ou rock? Me fala um pouquinho daquilo que você gostava. Bom, até para mim saber que disco que eu te dou de presente, né? Não, eu tô rindo pelo seguinte, tá? Sempre que a gente pode agradar os amigos, se a gente puder fazer um carinho, um afeto e tudo, por que não? Então, devido ao fato de eu hoje ser vice-presidente da BP Seguradora e um dos principais acionistas ser o Gustavo Lima, eu vou dizer o seguinte: a música do Gustavo Lima é uma música que eu gosto muito, tá? Então... e nós, como representantes da BP, eu não conhecia o Gustavo Lima, né? Mais o Roupa Nova, mas esse menino tem um futuro brilhante e a gente... Tchê, vamos acompanhar isso aí. Tem. Mas o que você gostava? Mas espera um pouco, não acabei. Tá bom. Eu tenho também um outro grande amigo, que é do fã-clube, organiza shows e é amigo pessoal dos integrantes do Roupa Nova. Então tem que falar também que eu gosto muito do Roupa Nova. Quem que é? O Marcelo Pita? O Marcelo Pita? Ó, vamos fazer a seguinte coisa. Começa com Clau e termina com Dinei. Tá? Então, não, porque o Marcelo Pita, ele foi empresário do Roupa Nova. Hoje, só fazendo um adendo, gente, título de informação. Hoje, quem administra a carreira do Roupa Nova é a Sunshine. A Sunshine cuida, eu acho que do Gustavo Lima, cuida da carreira do Chitãozinho Chororó, do Leonardo e do Zezé de Camargo. E antigamente era o Marcelo Pita, que é flamenguista roxo como você, e hoje ele sempre viveu no Rio de Janeiro, carioca da gema. Marcelo Pita, grande amigo, me ajudou bastante aqui em Ribeirão Preto divulgando Roupa Nova, né? E falar um pouquinho, e Flamengo... Não, mas peraí, só para não fugir da pergunta, tá? Anterior, tá? Eu adoro uma MPB, cara. Eu adoro uma música popular brasileira, tem
tantos sons bacanas aí, um sertanejo legal, uma música também estilo Gilberto Gil, estilo Caetano e tudo. Eu realmente adoro, adoro, adoro. E dessas músicas aí em inglês e tudo isso, eu passo a gostar da música depois que eu consigo ler a letra ou entender a letra. Que aí eu sei o que ele está dizendo. Enquanto está só a melodia, eu não gosto só disso não. Mas algumas músicas aí que são maravilhosas também. Não tem nenhum Você quer entender a mensagem que o cara quer o que esse passar. cara está passando. E depois que você entende a letra, é muito bacana. Tem uma música que eu acho maravilhosa, tá? Eu acho que quem canta muito é aquela cantora que está sempre aqui no Brasil. Acho que não é o Whitney Houston, aquela outra, mas esqueci o nome dela. Mas Laura Pausini? Não, essa é italiana. É That's What Friends Are For. Para que servem os amigos? Se você prestar atenção nessa letra, é uma letra maravilhosa, cara. É para você sentar, sabe? Se você gosta de uma cerveja, toma uma cerveja. Se você gosta de uísque, tome um uísque. Se você só gosta de água, tome sua água. Mas curta. é passar um filme na sua cabeça dos seus amigos, das vezes que eles te ajudaram e das vezes que você os ajudou. Até porque, that's what friends are for. É para isso que servem os amigos. Então, Quem tem uma música semelhante é o Oswaldo Montenegro, né? A Lista. Sim. Faça uma lista dos seus grandes amigos. Sim. Né? Muito a bacana. gente chegar no final da vida, fazer uma lista dos grandes amigos. O Alberto não está falando nada por enquanto, mas o Alberto é um grande conhecedor de música. Queen, essa é uma coisa, e Elton John sempre emocionou o Alberto, eu sei, né? E além do seguro, sem dúvida nenhuma. Agora, Flamengo. Por causa do Flamengo de 81? Como? É por causa do Flamengo de 1981, campeão do mundo, 3-0 no Liverpool, Zico e companhia? Não, é de antes disso. É porque meu pai era flamenguista e às vezes eu ia no campo ver o Flamengo e tudo Ia isso. no Maracanã? Mas eu costumo dizer o seguinte, né? O Flamengo só me dá alegria. Aí a pessoa fala, esse cara é fanático, não vê os problemas. Não, só me dá alegria pelo seguinte, quando ele ganha eu fico alegre, quando ele perde eu não ligo. Então, ou não é nada ou é alegria. Então é bom assim. E eu gosto de bater papo de futebol e tudo com aquele que é fanático. Com aquele pra eu torcer pro time dele perder, pra eu poder zoar o cara. Esse é o lado bacana disso aí. Que bacana, a gente descobrindo esse outro lado do vice-presidente da BP. E é uma pessoa fenomenal, uma pessoa que tem um coração enorme e tem esse sorriso, essa motivação. E aí uma pessoa que trabalhava administrativamente, não tinha contato com poucas pessoas. Quem é que te inspirou a estar na rua, conversando com o corretor, lidando com gente, que eu sei que você gosta de lidar com pessoas, você se sente realizado servindo essas pessoas. Pode dizer quem são os seus mestres e inspiradores? Aí que tá, não tem assim nenhum assim direto, tá? Acho que toda pessoa tem vários Aprendeu ídolos. Um pouquinho com tem outro, vários ídolos e tudo, a gente vai seguindo. E essas palestras motivacionais e tudo, a gente sempre tira um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que eu acho sensacional, não conheço como pessoa, mas de palestras que eu já vi, o Bernardinho, que é um campeão. Então a gente vai aprendendo com ele. Mas, por exemplo, você pegar uma vida do Nelson Mandela, sabe, independentemente de corrente política e tudo, sabe, as coisas que ele fez, ele ficar preso tanto tempo, e quando sair, ao invés de querer vingança, ele queria pacificação. Sabe, então são exemplos assim que a gente fala assim, gente, é uma alma superior, é coisa pra gente se inspirar, é coisa pra gente, quando tá triste, pensar, quando tá revoltado, pensar que somos seres humanos e tudo. Agora, nesse lado, respondendo a tua pergunta, a vida vai levando a gente por alguns caminhos, né? Foi como eu falei para você, eu era engenheiro que trabalhava em projeto, tá? Terminei o curso de mestrado e fiz uma tese na parte de solvência de seguradoras e fui, na época, contratado pela Sul América para a área de contabilidade. E depois eu fiz carreira na contabilidade, fui diretor de auditoria interna. Gente, não tem nada a ver isso com a área comercial. Aí depois, evoluindo dentro da empresa, conversando com pessoas e tudo, eu fui subindo e cheguei a vice-presidente de automóveis. E a Sul América já foi uma potência, né, de automóveis. Se tem algum corretor nos vendo aqui, ele sabe disso. Depois ela vendeu a carteira e tudo, mas na época era uma potência. Era uma frota de mais de 1 milhão de veículos. E nessa época, até para eu aprender mais, porque eu não tinha tanta experiência nessa coisa comercial, eu comecei a visitar muito corretor. Eu pegava o pessoal da área comercial e falei, me leva num corretor.
Eu quero saber as dores que ele tem. Porque eu era responsável por precificar, eu era responsável por definir os processos. Quando eu tô falando eu era responsável, lógico, com toda uma equipe embaixo, mas a decisão final era minha. Gente, como é que eu vou tomar uma decisão de uma coisa se eu não sei se a pessoa que usa aquilo está gostando ou não? Então eu ia muito nos lugares, ouvia as pessoas, falava, me diz o que tá bom, que é pra eu não estragar. Porque às vezes quando você vai fazer uma coisa nova, você estraga a velha. E pode ser que a velha esteja boa. Me diz o que tá bom, eu não posso mexer. Me diz o que pode melhorar. E aí fui começando a conhecer corretores de seguro. Aí fui começando a despertar a veia comercial. E é muito comum as seguradoras fazerem eventos, reunirem corretores. E aí quem mais vendeu ganha uma premiação, esse tipo de coisa. E nesses eventos, por ser vice-presidente de automóveis e ser um evento da área de automóveis, eu sempre falava. E falava com as pessoas. E cumprimentava com muito entusiasmo os ganhadores. Porque vamos ser claros, quando uma empresa faz uma campanha, tem que ser para pagar, tem que ser para ter ganhador. A maior frustração é você fazer uma campanha e ninguém ganhar. Aí você pensa, economizei. Não, não, você perdeu. Se você fez uma campanha que vai ganhar X e você vai dar 10% de X, sabe, se não chegar naquilo, você não gastou 10%, mas também não ganhou 90%. Sabe, e eu ficava feliz de cumprimentar essas pessoas, de falar com as pessoas, de perguntar qual a chave do teu sucesso. E aí, através disso, depois de 4 anos fazendo isso, como VP de automóveis, apareceu uma oportunidade na área comercial da empresa, do vice-presidente comercial, e falaram, pô, quem que pode ser? Eu acho que o Marcos leva jeito para isso. E aí eu virei vice-presidente comercial da Sul América. O resto da história você já sabe. Alberto, pergunte alguma coisa para ele. Você que tem um repertório de histórias também. Eu estou absorvendo as informações do Marcos Vinícius, né? E até gostando do que tá sendo dito, porque eu estou vendo os propósitos dele, que até, em princípio, não estavam assim tão claros, né? Quais eram o propósito na hora de você fazer engenharia, o propósito na hora de você mudar de ramo, né? Partir do petrolífero para o mercado financeiro. Então, é um negócio interessante, e eu estou percebendo que você está descobrindo o seu propósito exatamente no caminho. Sim, né? sim. Isso está muito interessante. Sim, ao longo da jornada. Então, é aquela história, o propósito da vida não é uma coisa fechada, não é uma coisa que está lá naquele começo, ele é uma coisa que evolui. Sim. Sabe? Isso eu estou achando muito interessante em ouvir o que você está falando. E o mais bacana é que se nós fôssemos uma lareira, nós temos muita lenha para queimar. E então esse negócio do propósito, essa história não acabou, não. Não, ainda bem. Essa história ainda está sendo escrita. Ainda essa bem. história ainda está sendo escrita. Nós estamos descobrindo coisas, estamos fazendo coisas, e o próprio fato da BP Seguradora, que é uma seguradora nova, mas habilitada a operar todos os ramos em todo o Brasil, pode ser que venham muitas descobertas e que a BP venha fazer coisas inéditas, mas sempre com esse cunho social, sempre com esse cunho de contribuição. Fazer uma coisa e o dinheiro é consequência, não pode ser objetivo. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai ser tipo pinga-fogo, hein? Qual o segredo de uma pessoa de 65 anos estar com o mesmo aspecto físico, com o mesmo sorriso de sempre e sempre com essa motivação e esse brilho? É fazer o que gosta e ter um propósito? Rapaz do céu, fiz engenharia e administração, psicologia não. Essa agora você pegou pesado, cara, você pegou pesado. Eu não sei se isso é um segredo ou tudo, mas eu vou falar quase com uma filosofia de vida minha e tudo, tá? Primeiro, fazer o que você gosta. É importantíssimo. É importantíssimo. Achar que as coisas vão mudar naturalmente, tudo, não. Não, a gente tem que contribuir. É o teu negócio, se você quer jogar na loteria, se você quer ganhar na loteria, não adianta só rezar para Deus. Pelo menos joga. Pelo menos joga, que é para ele poder te ajudar. Então, porque ele tem mais coisa para se preocupar nesse mundo então, aí, né? Exatamente. Então você tem que ter um propósito, você não pode se acomodar com menos do que te deixa feliz. Mas eu acho que talvez a principal seja uma que eu aplico em casa, aplico na minha família, aplico com meus amigos, aplico no dia a dia. Que é o seguinte coisa. Vida que segue. Eu vou repetir. Vida que segue. Aconteceu uma coisa,
tá? Ou você perdoa e aquilo nunca existiu, ou então muda radicalmente e nem tenha mais contato com aquela pessoa. Mas fingir que aquilo não houve, ficar com aquilo te corroendo, isso faz mal. E se você, mágoa, né? se você for uma pessoa triste, você vai fazer outras pessoas tristes. Então, se amanhã isso não vai acontecer, mas acontecesse uma coisa que o Alberto fizesse, que eu não gostasse, tudo isso, a primeira coisa que eu falaria seria: Alberto, vamos conversar? E botar em pratos limpos. Sim. Acabou daquilo. E ficou vendo o seguinte: não existe maldade, não existe o Alberto é do bem, eu sou do bem. Apertar a mão, olhar nos olhos. E a partir daquele momento aquilo nunca existiu. Aquilo nunca existiu. Que é realmente a mágoa zero. Diferente se falar, tudo bem. E cada vez que eu olhar para você, ficar pensando naquilo. Não, aquilo me magoou, aquilo me deixou triste, mas passou. Vida que segue. Vida que segue. E isso serve para tudo, isso serve na família da gente. Isso serve para um funcionário, um colaborador. Dependendo do que ele fez, demite. Demite. Se é algo que não dá para perdoar, demite. Mas se você não demitiu, você não pode ficar espezinhando essa pessoa, não pode ficar olhando para ele todo o tempo e falar assim: aquele foi aquele que fez isso, isso, isso. Não é saudável nem para você, nem para ele. Sabe? Então eu acho que um pouco desse negócio, dessa, como você falou, juventude ou vontade de viver, tudo isso está muito ligado nisso. Eu uma vez li uma coisa que falava o seguinte: você sabe que está ficando velho quando você gasta mais tempo falando do passado do que do futuro. Então, esse nosso podcast, eu te peço o seguinte: zero de problema falar da história. Mas vamos gastar mais tempo falando daqui para frente? Porque a vida é isso, cara. O passado serve para nos construir o que nós somos hoje. Mas o que nós faremos daqui para frente é que vai contribuir ainda com muita gente. Que é isso? Esse podcast tem que ter 1 milhão de visualizações, né? E aí você saiu de seguradoras, você chegou a montar uma ideia muito bacana, que foi um aplicativo, né? Sim. E você sempre foi um cara inquieto, com novos projetos. É um cara que sempre teve projetando. Pô, não deu certo aqui, deixa eu fazer isso aqui. Aí, de repente, alguém chama você para trabalhar na BP. Conta agora, vamos falar um pouco da BP. Qual a história da BP? Como é que ela surgiu? Para que ela está voltada? O que você espera desse mercado? O que você espera da Renaseg? Ó, pode falar, né? A gente vai entregar como sempre entregamos, né? Você já nos conhece. Fique à vontade agora para falar lá dessa seguradora nova. Sendo que, por exemplo, você pega no passado, para quem não sabe, antigamente nas seguradoras, quando você falava seguro de automóvel, a seguradora torcia o nariz. Não queremos alavancar o seguro de automóvel, né? Nós queremos crescer outras carteiras. E a BP começando só com o seguro de automóvel e já está tendo resultado, atingindo um mercado que não foi tão explorado pelo corretor. Fique à vontade contando toda essa trajetória sua junto com a BP. Nossa, vamos lá. Bom, você falou uma coisa assim, não, porque você já passou por vários seguradores, você deve ser inquieto e tudo isso. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas eu gostaria de deixar claro para quem está nos vendo aqui que longe está de uma pessoa assim, digamos assim, volúvel ou que não leva os projetos para frente, tá? Deixa eu só dizer, eu não estou dizendo que você quis dizer isso não, mas é que, sabe aquela pessoa que começa várias coisas e não termina nada? Não, não é o caso aqui, tá? Por exemplo, na Sul América, eu trabalhei 17 anos. Eu tenho um carinho por essa empresa enorme. Cheguei a cargos bons, vice-presidente, como eu já falei com vocês, e saí depois desse tempo pela porta da frente. A empresa começou a tomar uns rumos que eu não concordava. Eu procurei o presidente e falei: eu quero sair. Eu quero sair porque eu não consigo chegar na rua e defender algo que eu não acredito. E você já acreditou que o que você tinha para construir na Sul América já tinha terminado? Sim. Talvez não tivesse terminado. Talvez eu quisesse fazer ainda muito mais. Mas os rumos que a empresa estava tomando já não batiam com o meu propósito. E na época eu falei para o presidente, eu quero sair pela porta da frente,
E eu quero que você me olhe na rua e me dê um abraço, como eu quero te dar um abraço. Do que aquela pessoa que está insatisfeita no lugar e volta àquela situação. Está insatisfeita e vai continuando, e vai continuando, e vai continuando. Enquanto está recebendo, então está recebendo e tudo isso. Não. Eu me lembro que na época o presidente perguntou: o que você vai fazer? Para onde você vai? Eu falei: eu não sei para onde eu vou. Eu sei onde eu não fico mais. Mas falei isso num tom de amizade, não foi de briga nem nada. Tá? E a partir daí apareceram outros projetos. E recentemente apareceu o projeto da BP Seguradora. É uma seguradora mineira. Tá? Ela veio de proteção veicular. Olha só. Que é aquele negócio que quem está no mercado segurador sabe que isso não é legal, essa parte de proteção veicular. Tu ficar arrecadando, não ser fiscalizado pela SUSEP, tu às vezes paga sinistro, às vezes não paga. Não é. E o bacana é que os acionistas, os investidores da BP, descobriram isso. A BP começou em 2018 com proteção veicular. Em 2021, eles mesmos, e não tem nada a ver comigo isso, em 2021 eles entraram na SUSEP para se transformar em seguradora. O processo demorou 2 anos disso aí. Em 2023, a BP se transformou em seguradora. E tomou uma decisão de vender... Ela é a pioneira, né? Ela foi a primeira. Ela foi a primeira que fez esse caminho. Sim. Tá? E outras agora vão fazer, algumas associações, mas ela fez esse caminho. Sem ser obrigada, não tinha saído a lei complementar 213, que foi aprovada agora, que dá 6 meses para acabar ou para se transformar. Não, ela fez por livre e espontânea vontade. E tomou uma decisão de vender através de corretor de seguros. Foi a partir daí que eu entrei nesse projeto. E eu entrei nesse projeto para levar a BP aos corretores de seguros. E para levar os corretores de seguros, muitos são muito pequenos, eu não vou ter capilaridade para levar, nós precisamos das assessorias. Como é que eu vou chegar no curto prazo, falar com os 1.600 corretores que são cadastrados na Renaseg? Como é que eu vou cobrir num curto prazo as 330 cidades que são cobertas pela Renaseg? Eu tenho que procurar o Alberto, procurar o Claudinei, mostrar um projeto e falar assim: vamos juntos. E eles olharem, analisarem o projeto e acreditarem. E o interessante é que tem um propósito. Nós estamos começando no ramo de automóveis com 2 produtos principais. Um produto automóvel anual, que o consumidor está acostumado, o produto que você compra das grandes seguradoras, onde seu carro está segurado, provavelmente é um seguro auto anual. Então tem todas aquelas garantias, tem assistência à residência, tem chaveiro também, tem guincho, tem cobertura de perda parcial, perda total, franquia. Nós temos esse produto, tão bom quanto das melhores seguradoras, mas queremos fazer um caminho um pouco diferente. Enquanto que às vezes as pessoas estão com dificuldade de falar com uma seguradora, atualmente é tudo chatbox, clique 1 para falar 2, clique 3 para falar 4, clique 4 para falar 5, aí você faz o 5, clique 5.1 para falar não sei o quê, e depois de meia hora a ligação cai? Não, nós queremos ter tudo funcionando, mas se não funcionar, ter pessoas para atender. Então nós vamos fazer um caminho diferente. Nós queremos ter um atendimento diferenciado para corretores, para as assessorias e para os clientes finais. E preços bem competitivos, porque nós temos uma base de dados muito boa que nos permite fazer isso. Então esse é um produto para quem já tem seguro. Para as classes A, B e C, que tem bons carros, já tem seguro. Só que nós temos um outro produto, que é o auto mensal, para pegar a classe C, D e E. Uma inclusão social mesmo. Exatamente, para ir atrás desses 70% que não tem. E nós temos esse produto, que nós desenvolvemos essa expertise da época que era proteção veicular. Então tem muito motorista de táxi, motorista de Uber, de aplicativo e tudo, que está trabalhando sem seguro, porque nem uma seguradora quer o carro dele, ou está numa proteção veicular onde não tem garantia nenhuma. Tem às vezes um entregador de iFood com uma moto de R$6.000 que está sem seguro. Então nós temos um produto para as classes C, D e E para essa inclusão social. E nós estamos construindo uma seguradora conversando. Renaseg, o que aqui está ruim? Sabe aquele trabalho que eu falei, que eu fazia quando era vice-presidente de automóveis, que me levou na área comercial? E eu vou contar um negócio aqui muito interessante, né? Que inclusive quem passou essa informação para mim na época foi o Aldo, que num evento da Sul América, né? Que uma empresa que a gente trabalhou com a Sul América. O Marcos Vinícius, ele sentou com o Alberto e com o Aldo e anotou num guardanapo. Quando o Aldo me falou, eu falei, vai jogar esse guardanapo fora. Não é que esse cara depois nos retornou com as informações do guardanapo. É um cara diferenciado. Foi a partir daí que
que você, pelo menos comigo, acredito que o Alberto e o Aldo começou a ter uma credibilidade bem diferente daquilo que a gente tinha de outras companhias, né? Foi uma coisa que nos marcou. Tanto que quando nos foi oferecido a parceria com a BP, eu falei, quem é que está propondo? Marcos Vinícius. Então não precisa mais nada, eu tenho certeza que ele vai oferecer a coisa boa. E como nós vamos fazer um evento para os corretores, né? O primeiro agora vai ter mais também, você aí que está nos assistindo, se não for nesse, você vai no outro com certeza. Quando a gente fala, quem é essa seguradora? Aí você fala do Gustavo Lima. Tá, legal, tá. Mas quando você fala, olha, o Marcos Vinícius, que é o vice-presidente. Pô, aquele cara que era da Sul-América, pô, aquele cara é fera, aquele cara é bom. Então, é aquilo que meu pai falava. Às vezes o dinheiro, você não precisa ter o dinheiro. Você tem que ter o relacionamento. O dinheiro é consequência. E você consegue abrir portas para muita gente. Você é muito bem relacionado, bem quisto no mercado, pelo passado que você construiu, e até hoje você é um cara que passa energias positivas, né? Hoje passou para a nossa equipe e o pessoal se encantou com relação a você. Nós já somos seu fã de carteirinha, né? O que é bacana é isso, né? O mercado, por mais que você tenha a inteligência artificial para resolver todos os processos, o contato humano, né? Nessa área de seguros é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? E onde o Gustavo Lima, um artista que a gente sabe que começou do nada e hoje é um grande artista brasileiro, né? Faz shows maravilhosos. Onde é que ele acreditou para pôr o investimento dele? Falar um pouquinho dessa questão aí do mercado que voltado muito para a inteligência artificial e deixando os relacionamentos um pouco de lado e a PP vindo na contramão disso aí. E a questão do Gustavo Lima acreditar nesse projeto, eu acho que talvez até pelo fato dele ser uma pessoa que veio lá de baixo. Eu queria que você comentasse sobre isso. Bom, começando aí da história do guardanapo. O homem do guardanapo. Hoje eu evoluí, sabe? Para onde eu vou, eu levo um caderno. Tá bom. E quando eu esqueço o caderno, eu trago uma folhinha para anotar. Então, não. A gente evoluiu em relação a isso. Muito provavelmente, eu não lembro quais foram as perguntas que ele fez naquela época, eu não teria como lembrar. Mas se foram várias, com certeza eu devo ter retornado com alguns não. Não, isso não dá para fazer agora. Ou isso não dá para fazer nem agora, nem depois. Mas tinha uns talvez. Tinha uns talvez. Não, e principalmente tinha o retorno. Sim. Tinha o retorno. Porque se a pessoa te responde não, ela te dá uma resposta. O que é horrível é a ausência de resposta. Onde você está sendo ignorado. Tá? E se você responde com argumento, ou seja, não é má vontade. Eu não... Fábio, se o Alberto me procurar agora, mas estou com um projeto maravilhoso, dá para você me emprestar 500 milhões? Eu vou ter que falar não e é fácil justificar. E ele não pode nem ficar chateado comigo. Não tenho, cara. Eu não tenho. Mas se fosse 5 mil, eu ia brigar. É esse o ponto. É esse o ponto. Bem justificado. É esse o ponto. É esse o ponto. É esse o ponto. É esse. Então, a coisa vai bem por aí. Do dar o retorno e a gente ir construindo aos poucos. A questão do propósito é uma coisa muito importante. Eu já falei que a BP nós temos um objetivo de... Eu acho que é muito bacana a evolução, é muito bacana isso. Você pega um carro de antigamente, poxa, não tinha controle nenhum, você tem aquele painel bonito e tudo isso. Mas também, tem outro lado, é bacana ter aquele painel, mas às vezes você só quer saber quantos quilômetros eu rodei até agora, e tem que apertar tanto botão para saber informação tão básica, que antes você olhava olhando aquele negócio e você já tinha. Então eu acho que a gente tem que evoluir naquilo que nos ajuda, mas sem complicar a vida. Então nós queremos fazer um caminho bem assim de volta para o básico. E de volta para o básico não é abandonar a tecnologia, não. Nós temos no grupo Bem Protege, BP, nós temos a BP Tech de tecnologia. E nós queremos ter uma tecnologia de primeira. Mas nós não nos iludimos de achar que a tecnologia vai resolver tudo. Eu costumo dar muito exemplo no aeroporto. Tá? Você chega, estão as malas naquela esteira. Gente, não dá para ter um serviço onde pega cada mala, seu Alberto Novaes, sua mala e vai entregar. Não vai, além de ser muito caro, não é eficiente. Então bota tudo ali e cada um pega a sua. Só que às vezes tem alguma mala que cai da esteira. E tem que ter alguém para rapidamente botar aquela mala lá. Esse tipo de coisa é a pessoa.
É uma pessoa que está olhando ali que rapidamente vai colocar. Então eu acho que a BP tem que ser assim. Eu tenho que ter esteiras onde as malas corram direitinho, mas se a mala cair da esteira, alguém tem que rapidamente ir lá colocar. E nessa parte que a gente quer juntar a tecnologia com esse também do trabalho do atendimento humanizado. É como eu costumo falar. Na parte do Gustavo Lima, como eu falei, a empresa é uma empresa mineira, tá? E o Gustavo Lima, hoje ele se diz goiano, tá? Mas no fundo, Goiás tem muito mineiro, e aquela região de Minas, assim, Goiás e tudo isso, é quase que uma coisa só. Então ele nasceu em Minas. Então ele também tem muito conhecimento em Minas, com o dono daquela rede de supermercado, com o time do Cruzeiro, com uma série de coisas. E conversando nesse negócio, dentro da diversificação, juntamente com o nosso presidente do Conselho de Administração, que é o principal acionista, o Ismael, falou para ele de todos os propósitos da BP. E o Gustavo Lima teve uma infância muito sofrida. Ele vem de uma família humilde. Ele chegou a passar fome. Ele chegou a ter os dentes assim de não poder sorrir. Ele e a família dele. Então, quando ele conversou até com o principal membro do Conselho de Administração, que é um pastor da igreja, ele falou, caramba, isso aí é uma coisa que dá para juntar ganhar dinheiro com uma função social muito grande. E foi nessa parte que ele, numa diversificação de investimentos, entrou também no Grupo BP, como investidor. E aí, de vez em quando, ele vai lá, recentemente, estava uma reunião com os funcionários, ele foi lá, contou a história dele de vida, uma história muito emocionante, aliás, com muitas duplas sertanejas, muitos cantores, claro, muitos jogadores de futebol. Você vê o quanto esses caras sofreram, o quanto muitos passaram fome e tudo isso. Então, é uma história de superação. E quando um cara como esse fala assim, ó, eu acredito nisso aqui, e hoje nós estamos no automóvel, tá? Mas vamos diversificar isso aqui também, vamos fazer muitos seguros de vida, vamos fazer muitos seguros também que ajude o povão. Então não tenho dúvida de que em muito pouco tempo a ABP Seguradora vai ser uma seguradora muito forte também em seguros populares, em massificados, em coisas do tipo que, com uma contribuição de 5, 10 reais por mês, a pessoa pode ter um seguro de vida 2, 3 mil. Aí você falar, mas 2, 3 mil? Gente, em famílias mais humildes, quando morre uma pessoa, tem que fazer uma vaquinha, uma contribuição, cada um dá um pouquinho para enterrar a pessoa. É verdade. Um seguro funeral, isso já é um âmbito social enorme. Enorme numa hora de dor. Então eu não tenho dúvida de que, seguindo a história do nosso presidente do Conselho, Ismael, e também do Gustavo Lima, que é investidor, a BP vai ter uma função social muito grande. E isso me ajuda muito naquela história do propósito. Isso me ajuda muito. Nós vamos continuar no ramo de automóveis? Vamos. Nós queremos brigar nesse mercado das classes A, B e C, que é o mais lucrativo, mas nós queremos usar parte desse ganho também para subsidiar o mensal para as classes C, D e E, e tão logo o automóvel esteja redondinho, nós vamos partir para outros produtos de cunho bastante social. Que bacana. É interessante. Muito interessante, né, Alberto? É o propósito do seguro, né? Que é a inclusão social, o mutualismo, né? Desde que foi criado o seguro lá em 1500, 1700, né? E a BP trabalhando com assessorias, né? O Alberto é diretor da Conseg. Conseg, para quem não sabe, a Conseg São Paulo. A Conseg é uma associação de assessorias, cujo Alberto, nosso diretor-geral, é diretor da Conseg. A gente queria até apresentar, deixar aqui com você, né? Agora vai as trocas, né? O relatório da Conseg de 2024. Alberto pode falar melhor que eu, Alberto. São os nossos números, né? O que representa a Conseg na produção de seguros do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos quase batendo a casa dos 4 bilhões de reais de produção, então é uma produção bem significativa, em torno de 30% da produção das seguradoras com as quais nós trabalhamos. Então, é uma alternativa, como você mesmo disse, para a seguradora atingir todos os corretores é humanamente impossível. Mas, através das assessorias de seguros, isso é perfeitamente factível. Então, eu queria te passar o nosso 9º relatório, que é o relatório de 2024, e também uma revista da Conseg, para que você possa ter mais informações a respeito. E também gostaria de te passar a revista Cobertura dos nossos 25 anos. Essa é a nossa cobertura, né? A cobertura do nosso 25º aniversário. Nós estamos até bonitos. Eu costumo brincar que o fotógrafo é um artista, porque ele conseguiu fazer o Claudinei ficar bonito. Isso eu sou a favor da tecnologia, né? A tecnologia ajuda bastante. E também um portfólio com os produtos
que a Renaseg representa e como uma demonstração do nosso mercado de atuação. Agradecer a sua vinda a Ribeirão Preto, a sua estada conosco. O Claudinei falou, nós somos seus fãs, então nós somos suspeitos para falar. Mas eu quero deixar bem claro assim, que o nosso relacionamento, a nossa relação de amizade, muito mais até do que uma relação profissional, vem muito dessa relação de verdade, essa relação de construir uma coisa verdadeira, uma coisa que não precisa de fantasia, não precisa de máscara. Eu acho que isso aí a gente sempre fez, desde aquela época. Esse dia do guardanapo, na verdade, não foi só um guardanapo, né, uma história. Foi a primeira vez que eu estive com o diretor de uma seguradora que reuniu grupos de corretores para falar o que eles tinham de anseio com aquela seguradora. Aí foi você que trouxe isso para a gente. Então nós fomos lá, sentamos com um grupo de corretores e você anotou os anseios, as dúvidas e algumas reclamações que eles tinham. E o que é mais importante, é fácil fazer isso, né? É fácil vir aqui, pegar todas as informações, pegar todas as reclamações, todos os anseios e não dar retorno. Não, mas você deu retorno. Isso para a gente foi muito marcante. Marcou, realmente. Hoje a BP trabalha com outras assessorias em outras Aconsegues pelo Brasil. Fala como é que está esse relacionamento da BP com as assessorias, seja no estado de São Paulo, seja por esse Brasil que tem várias Aconsegues aí. Poxa, obrigado, gente. É muito bacana tá ouvindo isso. E a relação que a gente sempre teve foi de verdade. Verdade, uma relação verdadeira de olhos nos olhos. Então, obrigado pelas palavras carinhosas, Claudinei. Obrigado pelas palavras carinhosas também, Alberto. Eu vou falar já da parte das assessorias, tá? Mas é que você falou para mim até antes, não, Marcos, normalmente nesse negócio a pessoa só fala de negócio, vamos falar também de seres humanos e tudo isso, então eu estou viajando nessa praia, desculpa, mas eu vou falar. Claro. Essa história aí do guardanapo, você fazer a questão dos anseios e tudo isso, né? E voltando a uma pergunta que você fez no início, você falou, quem são seus ídolos, em quem você se inspira, tá? Como não foi combinada a pergunta, na hora eu fiquei assim, o que eu posso responder? E falei alguns. Mas agora me veio um que eu não tenho como não voltar àquela pergunta, porque baseado no que ele falou agora, tá? Comandante Rolim, da TAM. Por quê? E eu vejo logo 2 ditados dele baseado nesse aqui. Se você não teve capacidade de inventar, criar, tem humildade de copiar. Então, essa questão do guardanapo, de ir no corretor e tudo isso, eu copiei dele. Por quê? Porque já de muito antigamente, o comandante Rolim, ele criou um canal direto, fale com o presidente, fale com o comandante, onde qualquer pessoa que voasse na TAM e tudo, podia depois mandar uma mensagem para ele, para mandar qualquer mensagem, e ele não usava triagem, ele que respondia pessoalmente aquilo. Então ele arrumou um jeito de saber os anseios dos clientes dele, o que queria. Então, como uma seguradora, e como eu falei naquela época de Sul América, 1 milhão de clientes, não dava para 1 milhão, e outra coisa, não precisava, porque o corretor e a assessoria, eles representam o cliente. O corretor representa o cliente perante a seguradora e a assessoria é quem trata também dos corretores junto. Então, ouvir assessorias, ouvir corretores, no fundo eu estava plagiando o que o comandante Rolim fazia. Tá? E ainda dentro daquele princípio da inclusão social, está muito em moda, né? Empresa ESG, sustentabilidade, meio ambiente, tudo. Mas vamos falar da inclusão social. O Brasil deve estar na casa hoje de 130 mil corretores de seguros. Corretores de todos os tamanhos, pessoas físicas, pessoas jurídicas e tudo isso. Esse corretor de seguros, ele representa o cliente, mas ele tem que estar cadastrado e ter atendimento, ter treinamento de uma seguradora. Ele vai levar produtos de uma seguradora. E as seguradoras, na ordem natural das coisas, se interessam só pelos grandes corretores. Então, o corretor pequenininho, ele tem dificuldade de se cadastrar numa seguradora. E quando ele consegue se cadastrar, muito bem, não tem ninguém para atendê-lo. Ele fica numa fila sem atendimento nenhum, ele fica totalmente jogado às traças. E a assessoria, ela faz exatamente isso. Ela dá esse atendimento a esse corretor pequeno, atendimento que a seguradora não pode dar.
E acaba sendo uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, a Renaseg, que tem 1.600 corretores, no meu relacionamento com a Renaseg, eu estou tendo um relacionamento com 1.600 corretores, com um ponto de contato só. Então, o que eu quero dizer, Alberto, o que eu quero dizer, Claudinei, é que o trabalho da assessoria é um senhor trabalho de inclusão social para um pequeno corretor. Sem vocês, esse cara estaria abandonado. Sem vocês, esse cara não ia ter o ganha-pão dele. Sem vocês, ele não ia conseguir representar o cliente. Porque esse cara que é pequenininho, mas que ele está ligado na Renaseg, quando ele tem um problema, toca do telefone do presidente da seguradora uma ligação do Claudinei, diretor da Renaseg. Toca lá uma ligação do Alberto. E é para tratar daquele pequenininho, que não conseguiria falar com o presidente, mas vocês conseguem. Então, é muito bacana o trabalho da assessoria. Além de ser um grande negócio para a seguradora, porque eu não vou ficar falando aqui da nossa relação comercial, mas a assessoria, ela que paga o prédio, ela que paga os funcionários dela, ela que paga tudo. A seguradora, quando chama uma assessoria, ela só paga por venda. Se não vendeu, não pago nada. Terminou o mês e Renaseg não vendeu nada, não pagou nada. Eu não investi em imóvel, não investi em funcionário, não investi em nada. Eu consigo crescer com capilaridade. Vocês pegam esse risco, vocês têm que fazer um trabalho sensacional, que é para esse corretor querer continuar com vocês e crescer. E nunca esqueça disso quando puser a cabecinha no travesseiro. O trabalho que vocês fazem é uma senhora inclusão social para milhares de famílias. Agora você tinha feito uma pergunta, que eu não lembro mais qual era, desculpe. O negócio dos ídolos, né? Pô, agora você me deixou até emocionado. Não? Eu não tinha pensado que a função das assessorias é uma inclusão social para o pequeno corretor. Realmente, viu? Realmente é isso aí. O mercado ele tem essa característica bem interessante, né? Nós ainda estamos descobrindo o papel das assessorias. Sim, sim. E obrigado por ter nos alertado disso. Não, é assim, cara. É sim. Eu não sei quantos funcionários, quantos colaboradores a Renaseg tem. 33. 33. Então, vocês como empresários, você às vezes deve de noite, assim, quando vai dormir, fala assim, meu Deus do céu, quanta responsabilidade eu tenho, 33 famílias. Mas só 33 não, meu amigo. Eu não quero tirar teu sono, não. Mas esse pequenininho, esse corretor pequenininho, sem você, ele está no sal. Ele não vai conseguir sustentar a família dele. Então, não pense que é só 33, não. A responsabilidade social de vocês é muito, mas muito, muito, muito maior. E ainda bem que existem vocês. Respondendo à pergunta que você me falou, como é que nós estamos com as assessorias? Eu acredito muito nesse modelo. E nós estamos crescendo através de parcerias. Nós temos... Hoje, aqui em São Paulo, nós já devemos ter umas 10 ou 12 parcerias com assessorias. Como o nosso produto do seguro mensal está vendido em todo o Brasil, nós já temos também no Nordeste, temos em Pernambuco, temos em Salvador, temos também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul ainda não tem, mas já tem no Paraná, e aos poucos a gente está crescendo desse jeito. O que eu puder crescer através do modelo de assessoria, até porque do lado social também, eu posso pegar um dinheiro, investir, abrir uma filial, contratar 5 pessoas e atender 200 corretores no Rio Grande do Sul. Não. Eu prefiro fazer mais com menos. Se eu não investir para abrir essa filial nem nada, mas pegar uma parceria com uma grande assessoria do Rio Grande do Sul, eu vou estar levando trabalho para mais de 1.000 corretores e gastando muito menos. Então, o modelo de assessoria me permite fazer mais com muito menos. Então, vamos crescer cada vez mais com as assessorias. Que bacana. E o que a nossa querida Carolina e a dona Mariana, né, são filhas dele, pensam desse trabalho do pai? Esse cara que hipermotivado e viajou o Brasil inteiro. O que elas acham? Como é que é essa relação com a Mariana e com a Carolina? Meu Deus, isso aí é tocar no ponto fraco, cara. Essa aí é pra show do Roberto Carlos e é pra gente começar a tocar emoções, né? Mas por isso é um podcast diferente, não é técnico. Nós somos seres emocionais. Gente, é o teu negócio, né? Eu não acredito naquele ditado de falar assim, no fundo ele é gente boa. Eu acho que gente boa tem que ser no fundo, no raso, em qualquer lugar.
Outra coisa, não, você pode ver, ele é esse carrasco no trabalho, mas com a família ele é gente boa. Ou ao contrário, com a família ele é um carrasco. Não, tem que ser uma coisa só, tem que ser transparência e tudo isso, tá? Então, desde muito cedo, minhas 2 filhas, né, uma tem 21, outra tem 16, é uma relação de muita sinceridade, muita transparência. Agora, eu não sei o nome da esposa, como é que ela chama? Patrícia. Patrícia. E com ela tudo começou. É uma relação muito do pode, não pode, sabe? Eu não sei se é pelo lado também, né? Eu fiz colégio militar e depois eu fiz uma faculdade militar. Então, eu gosto muito de regras, sabe? Eu acho que quando não tem regras, vira anarquia. E se a regra não tá boa, mude-se a regra. Mas enquanto a regra existe, siga essa regra. Porque aí todo mundo se comporta do jeito que tem que se comportar. Sabe? Vou dar um exemplo. Dado que a gente está aqui um podcast, eu abro o seu coração. Só pode daqui a pouco você chamar amigos para dar depoimento. Aparecer ali. Que nem programa de televisão. Aí aparecem minhas filhas. Papai! Aí é muita emoção, né? Aí é muita emoção. Mas é uma relação muito de sinceridade, tá? Eu tenho muito orgulho delas e elas têm muito orgulho de mim também, sabe? Às vezes eu estou na rua, estou num shopping, eu estou numa viagem de avião e tudo, que pelo fato de ser comercial e trabalhar no Brasil todo, eu conheço gente de todo lugar. E elas veem o carinho com que eu falo com as pessoas e com que as pessoas falam comigo. Aí ela fala, papai, quem é esse? Eu falei, vou dar um nome aqui, se ele estiver vendo isso aí, ele vai até chorar. Por exemplo, é o Anatólio, que é um corretor de Campina Grande e que eu conheci o pai dele, que era conselheiro do clube de lá, o seu Anatólio, pai. E tudo. Poxa, não tem como encontrar o Anatólio, eu dou um abraço. Você aí da Paraíba, lá em cima, né? né? Campina Grande. Que prazer para você, vendo esse cara vencedor, falar do Anatólio, de Campina Grande, lá do Nordeste, onde tem muita gente boa. Sim. A história do nordestino é muito linda, né? Anatólio, filho do Chico 13. Então, não tem como eu não encontrar o cara e dar um abraço. E aí a minha filha, já aconteceu isso exatamente. Pai, quem é? Eu falei, eu Anatólio. Ele é muito grande? Ele não é tão grande não, mas é uma produção significativa e principal. Ele gosta do papai, o papai gosta dele. Sabe? Então, passar esses valores, isso é muito legal. E regras claras, do que horas pode chegar, que horas não pode, e sempre explicando o porquê. Minha filha é de 21 anos, ela sai, sem problema nenhum, chega 4 horas da manhã e tudo, vai nas farras dela. E eu falo o seguinte, filha, por favor, sempre, para onde você vai, antes de sair, ela tem que mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo para onde ela vai e um ponto de contato. Sabe, se acontecer uma coisa ela sumir, eu sei que ela está com o Rogério, com a Maria, ou com a Joana, um ponto de contato. Mas o principal, também gostar agora do Gustavo Lima, que tem que ajudar o papai a manter o emprego. Não, mas tranquilamente. Ela sabe playlist do Gustavo Lima lá em casa. E detalhe, no que a gente gosta muito, eu preciso desse emprego. Ele é acionista. Mas então, respondendo a você, é um orgulho mútuo. É um orgulho mútuo e a gente trata muito com esse tipo de coisa de transparência. Por que a gente faz, por que isso, por que aquilo. A de 21 anos já está batalhando, já tem estágio, já ganha o dinheirinho dela. A de 16 ainda vai entrar para a faculdade. Mas essa é a mesma relação. É uma relação de sinceridade, que não pode ser diferente, nem na casa da gente. Ou melhor, na casa da gente é que tudo começa. Né? Sem dúvida nenhuma. E a Patrícia, o que ela faz? A Patrícia é administradora. Administradora. Conheceu ela em seguros ou não? Sim, conheceu ela em seguros. E ela é administradora, dá o suporte, desde cedo a gente falou que você vai ficar mais com as crianças e tudo, apesar de que ela nunca deixou de trabalhar, e sabe sempre onde eu estou. Hoje ela sabe que eu estou aqui, ela não sabe que eu estou fazendo um podcast, mas dá. E dá um suporte que me dá tranquilidade. Olha só, Patrícia, nós temos situações reveladoras aqui, mas ótimas, né? Que ele é um cara super do bem. Então fique tranquila, Patrícia. Revelações maravilhosas. Alberto, fale um pouco agora o que você... Então, deixa eu explicar para todo mundo primeiro, que é o primeiro podcast que eu participo. Claro, Alberto. Então eu fico meio ainda sem saber o que eu tenho que fazer. Eu já fui entrevistado no podcast, mas eu como entrevistador é a primeira vez. Olha só, no canal da Renaseg tem um podcast onde o Alberto e o Aldo participaram do primeiro podcast que a Renaseg participou, do Sincor. É muito legal você assistir lá, né, o podcast do Sincor, onde o Alberto e o Aldo contam a história desses 25 anos, né? E a questão do propósito. Eu lembro,
Ele manda eu falar, mas ele não deixa eu falar. Hoje locutor. Responde, Ele é locutor. E nesses 25 anos, só fazendo andando, né? Antigamente, a gente tinha que ir a São Paulo, né? Nós somos lá do interior, pé vermelho, nós montamos uma assessoria. Uma plataforma? Não, uma assessoria de seguros, uma plataforma é um corretor grande. E a gente recebia muito o não, né? E um dos caras que nos deu a oportunidade está aqui na nossa frente, que foi o Marcos Vinícius, quando ele estava na Sul América. Então, por isso que a gente é muito grato. Mas fala aí, Alberto. Porque hoje a Renaseg é procurada pelas seguradoras e a gente tem muita gratidão por você, que você nos ajudou a crescer também. Você tinha falado para nós falarmos mais de presente e futuro do que do passado. Não tem como não falar do passado, até porque sem passado a gente não teria gratidão. Então eu acho que é importante. Mas também é importante a gente falar de presente e falar de futuro. 25 anos de mercado, temos uma história, mas também temos um futuro. Né? Eu acho que isso é uma das coisas importantes. E o segredo da longevidade é você nunca ficar sem meta, sem objetivo. Né? E nós temos objetivos. E a gente comenta, 25 anos, poxa vida, é uma história e tal. Não, 25 anos de começo. Agora nós temos outra história. Tanto é que nós temos o nosso pessoal que está vindo já, né, os nossos sucessores, que tem dentre os nossos filhos, mas também tem dentro da nossa equipe de colaboradores, aqueles que vão continuar o nosso propósito, vão continuar o nosso trabalho. E é uma das coisas que a gente fala assim, e a Renaseg? Bom, são 1.600 corretores. 1.600 corretores que a gente trabalha e que a gente quer trabalhar mais ainda. Uhum. E buscando seguradoras novas, buscando apresentar para eles alternativas de produção para que eles possam aumentar a sua carteira, para que eles possam aumentar o seu rendimento. Então esse é o papel da Renaseg, né? Buscar segurador para apresentar para os corretores para melhorar o desenvolvimento, para melhorar o desempenho das suas carteiras. E a gente tem, né, no nosso slogan, o seu sucesso é o nosso negócio. Então, o que a gente está fazendo é trabalhar para que cada vez o corretor de seguros tenha mais sucesso. A gente faz uma brincadeira de que nós somos o fogo cruzado, né? Eu trabalho para a seguradora, mas eu também trabalho para o corretor. E é uma coisa interessante, porque a gente tem que atender bem os dois. E você trabalhou você trabalha no mercado segurador, você está no polo da seguradora, mas você conhece bem o nosso polo também. Você conhece bem o polo do corretor de seguros. Uhum. E é um negócio muito interessante, porque é você trabalhar com pessoas que você vai fazer convergir em alguma coisa que talvez eles divirjam. Né? E é isso que é muito interessante no nosso objetivo, naquilo que é o papel de uma empresa de assessoria de seguros. Então, o nosso futuro o que é? 1.600 corretores para apresentar não só a BP Seguros, mas também outras seguradoras para que eles possam desenvolver o seu trabalho, para que eles possam ter cada vez, conquistar mais clientes e melhorar o seu desempenho, aumentar o seu sucesso. Eu concordo totalmente com tudo que você falou. E no fundo, né, a Renaseg é um senhor cupido, né? Ela aproxima duas partes que acabam se casando e tendo uma relação muito boa, né? Mas quem faz essa apresentação é a Renaseg. Esses 1.600 corretores e depois mais que virão e tudo com esse serviço diferenciado. E no momento que você consegue desenvolver uma equipe, como eu hoje de manhã estive lá, motivada, aprendendo, formando gente, já preparando a próxima geração, está uma longevidade aí, assim como os corretores, os filhos deles também estão assumindo e tudo isso, tem uma ideia de continuidade. E essa ideia de continuidade tem tudo a ver com isso, olhar para o futuro. Uhum. Olhar para o futuro. A história está sendo escrita e os 25 anos são apenas o prólogo desse livro. É só o prefácio. É só o prefácio. Esse livro ainda tem muita coisa para ser escrita aí, eu não tenho dúvida disso. E eu fico muito, muito, muito orgulhoso de ter a honra de vocês aceitarem a BP, vocês comprarem essa ideia, vocês levarem essa oportunidade para os corretores. E no fundo, nós estamos neste projeto, eu tenho vários outros, assim como vocês têm vários outros, mas neste projeto nós estamos com o mesmo propósito. Nós estamos com o mesmo propósito, sabe? Eu quero que cada vez vocês conheçam mais a BP. Hoje eu falei com o Claudinei, é muito importante vocês visitarem a nossa sede assim que tiver oportunidade. Tá? BH, né, Alberto? É BH muito importante. É maravilhosa, BH. Nós vamos estar no Conec,
para receber os corretores do Brasil todo, receber vocês também, estamos com o stand lá. Vamos fazer algumas campanhas, tudo isso. Aguardem. Dando spoiler, nós estaremos lá, é no dia 26, 27 e 28, e tem um show do Gustavo Lima no Allianz Parque no dia 6 de dezembro. Eu acho que alguma coisa tem a ver com a outra. Olha só. Será que vai ter campanha? Você que gosta do Gustavo Lima, você que gosta do Allianz Parque, do Palmeiras, né? Principalmente do Allianz Parque, né? Eu sou corintiano, mas o Allianz Parque é maravilhoso para shows, né? Então você tem que ficar ligado. Confiar na Renaseg, confiar na BP, que você vai ganhar dinheiro e ter momentos de felicidade vendo shows e outras coisitas mais. Estamos terminando, né, Samuca? Opa. Temos aí 1 minuto e meio. Marcos Vinícius, com uma palavra. Quem é Marcos Vinícius? Acabou. Bom. Duas, vai. Tá. Pode ser até que não seja, tá? Mas eu me julgo uma pessoa do bem. Um profissional incansável, batalhador, atrás das coisas que acredita. E que ainda tem muita coisa para aprender. Que tem humildade de aprender. Não tem vergonha de perguntar. E procurando cada vez mais parceiros para construir coisas do bem. Procurando cada vez mais parceiros para coisas do bem. Eu Alberto, acho que seja isso. Alberto, parabéns. As suas considerações finais. É bom quando a gente conversa com alguém que fala que ainda tem que aprender, né? Eu tenho uma frase que eu digo que ninguém sabe tanto que nada tenha para aprender e ninguém sabe tão pouco que nada tenha para ensinar. Então, acho que todos nós temos alguma coisa para ensinar e todos nós temos muita coisa que aprender. E é isso que faz a vida. Estamos vivendo, ensinando e aprendendo. Muito obrigado, foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Não sei se eu ainda tem mais uma palavra, tá? Claro. Essa questão do relacionamento, tá? Depois eu estou aqui em Ribeirão, nós vamos juntar corretores e tudo. Poderia estar chamando todas as pessoas num lugar e entrar lá de São Paulo numa live, num direto, tudo. Poderia. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Em muitas coisas ótimas, de economiza tempo, economiza passagem de avião, economiza tudo, mas em algumas coisas o contato humano é muito importante. Então estar aqui, ser apresentado aos seus corretores, os corretores da Renaseg, me enche de orgulho mesmo. E só colocando um pouco daquilo que você falou, lógico, todo mundo tem coisa a aprender, conforme você bem disse, mas também é uma coisa bem importante, nós temos a responsabilidade de que o que a gente já aprendeu, e a gente já aprendeu algumas coisas ao longo da vida, não pode simplesmente ser enterrado junto com a gente, que todo mundo vai um dia. A gente também tem uma responsabilidade, uma obrigação de passar isso adiante. Então, o que pudermos aprender, aprenderemos. Mas o que já pudermos passar, é nossa função também fazer isso. E olha que a gente tem bastante coisa para passar. E eu digo isso porque eu fui na Renaseg hoje e vi a renovação que está sendo feita e o quanto vocês já estão passando. E quando eu vejo isso aí, é um exemplo. É um exemplo também isso. Preparar, sabe? Não precisam cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Se a gente puder evitar alguns e tudo, passar um pouco da nossa experiência. Porque é isso que leva para frente. É isso que leva para frente. E eu tenho certeza que vocês fazem isso. Queremos aprender, eu tenho certeza que vocês também. E eu também. Mas também, vamos passar tudo que a gente puder. Tem uma coisa que diz que quanto mais você passa, mais você tem. Uma é fome. Quanto mais fome você tem, mais esfomeado você fica. E outra é saber. Quanto mais você passa, mais sábio você fica. Obrigado. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Samuel, o homem que agora está usando televisão, né? Mas, Samuca, muito obrigado. Rochinha, estamos no estúdio da W Esportes, um canal já que fenomenal aqui em Ribeirão Preto. Primeiro podcast da Renaseg, assessoria de seguros. E tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista e vai ter mais. E talvez daqui a alguns meses uma segunda parte. Será que o embaixador vem? Gustavo Lima? Não sei. Pode ser. Fique ligado. Abraço. Obrigado. Muito obrigado, gente.